Vocês podem abrir, por favor, em Atos 8, a partir do versículo 26. Atos 8, 26. Essa história tem algumas coisas que eu vou falar agora para a gente já ir para o texto sabendo. Primeiro, tem aqui um personagem que é etíope, ou seja, ele é da Etiópia. Mas a Etiópia, nos tempos de Atos, não ficava no mesmo lugar. Etiópia, naquele período, é onde hoje é o Sudão. E se você não sabe onde é o Sudão, é um pouquinho abaixo do Egito. Vem logo abaixo do Egito. A Etiópia é depois ainda. Ela é cortada pelo rio Nilo. E a Etiópia, ou nesse caso o Sudão, fica aproximadamente 2.500 quilômetros de distância para Jerusalém. Guarde esse número, 2.500 quilômetros de distância para Jerusalém. Naquele período, era considerado como os confins da terra. Era o fim do mundo. A gente vai ver também Filipe, que foi um diácono da igreja, e a gente vai também ter um outro personagem, que é o eunuco. Ele não tem nome. Ele é um alto oficial do reino da Etiópia. Ele é responsável pelo tesouro. Ele é como se fosse o ministro da fazenda. E não se prenda à sua limitação. Às vezes a gente olha para esse personagem rebaixando, porque ele é eunuco. Ele realmente tem uma limitação física, mas ele é uma pessoa muito, muito, muito importante naquele país e que tem muito poder. Então vamos para o texto. Acharam aí? Atos 8, a partir do 26, diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. Ele, assentado na sua carruagem, vinha além do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. E seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos fale através dessa passagem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já começaram a ler a Bíblia e quando você terminou mais confuso do que quando você começou? Você já, terminando de ler o texto, se perguntou assim: o que está acontecendo aqui? O que aconteceu?
Você já se sentiu assim alguma vez? Você entendeu o que aconteceu no texto? Bom, se você já passou por isso, e eu já passei, você não está sozinho. Você não está sozinho. Hoje a gente vai ver uma história onde exatamente isso acontece. E a gente vai ver que, numa estrada deserta, Deus envia um homem para ensinar e responder às dúvidas daquela pessoa. Vamos começar a história voltando um pouco no texto. A gente lembra o que aconteceu, falamos na semana passada, né? Filipe, depois da morte de Estevão, foi para Samaria e foi pregar o evangelho. E lá acontece algo maravilhoso. Olha o que o texto diz no versículo 6 do capítulo 8. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Pensem nisso. Curas, libertações, uma cidade alegre. Tudo porque algo maravilhoso está acontecendo. Um grande avivamento. Quem de nós não gostaria de presenciar uma situação como essa? Viver essa experiência maravilhosa, não é? Quem de nós, num momento como esse, queria ir embora? Ia ser estranho, né? Sai daí. Mas está dando certo. Mas sai daí. Bom, para que isso aconteça, um anjo aparece. E um anjo aparece Filipe e fala uma coisa que talvez ele não quisesse ouvir. Levante-se, vai para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A gente não entende muito bem o que é essa estrada, porque a gente não está lá. Você não conhece o lugar, você não conhece as estradas, você não conhece a topografia. Mas o texto ele diz o que acontece nessa estrada, que é absolutamente nada. A estrada está deserta. Você está pregando numa cidade que está passando por um processo de avivamento. Pessoas estão sendo curadas, o evangelho está sendo anunciado. E aí vem um anjo do Senhor. Talvez a expectativa nossa seria que vai falar assim: agora, Filipe, eu vou te mandar para as nações, você vai ser um grande pregador e seu nome vai ser conhecido no mundo. O anjo não fala nada disso. O anjo diz assim: vai para a estrada, para essa estrada. E ele sabe que essa estrada está vazia. Isso não faz muito sentido, sair de um avivamento e ir para um lugar deserto. Quem de nós abandonaria essa situação para ir para o deserto, enfrentar as dificuldades do deserto, não é? Talvez o nosso momento histórico aqui seja até pior do que para aquele momento. Quantos de nós avaliamos um ministério bem-sucedido pelos números, pela quantidade de gente se convertendo? Então, abandonar um projeto que está funcionando não é uma ideia lógica, não é. Mas Filipe aqui ele não age com lógica, ele age com obediência. E ele não está preso aos milagres e nem o sucesso que ele está tendo em Samaria. Ele simplesmente vai. O texto só diz assim: ele se levantou e foi. Sem contestação, ele apenas foi. E é um ato realmente ilógico. Não é normal. Agora, tem outra coisa que também é ilógica, que está acontecendo aqui. Ele tem um outro personagem passando por essa estrada. Um homem importante, tesoureiro, eunuco, vindo da Etiópia. Aqui, algumas coisas precisam ser colocadas em perspectiva. A primeira, ele era estrangeiro, então ele não estava indo para um lugar
que era a terra dele. Ele estava indo para um lugar estranho. E depois, o fato dele ser eunuco o impedia dele entrar no templo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que uma pessoa naquela situação não poderia ir até o templo adorar? E meus irmãos, ele estava longe. Ele estava muito longe. 2.500 quilômetros de distância. Alguém aqui já fez uma viagem tão longa quanto essa? Sem ser de avião. Avião pode ser. Já fez? O Egleman fez. Foi fácil o Egleman? Não. De carro não foi. É cansativo. Pensa, ele tinha ido para Jerusalém para adorar. Ele queria Deus. Ele viajou muitas horas. Ele se sujeitou aos perigos da estrada, acidentes. Ele se sujeitou a atentados. Ele poderia ser assaltado e morto em qualquer lugar desse. Ele, de fato, se esforçou para ir para Jerusalém. E para que ele fez isso? Para quê? Ele não ia entrar no templo. Ele não entraria para adorar. Se a gente for olhar para essa situação, por esse lado, ele não ia fazer parte do culto. Ele não ia poder sacrificar a Deus. Para que ele fez tanto esforço? Por que ele foi até tão longe? Pelo nosso olhar, isso não faz nenhum sentido também. Ah, mas pelo menos ele comprou o rolo de Isaías. Sim, ele era um homem muito rico. Ele poderia ter mandado trazer. Ele poderia pedido para os correios da época enviar para ele. E ele continuaria sentado no seu palácio, na sua casa, com todo o conforto, com toda a segurança. Por que ele teve tanto trabalho, meus irmãos? Por que alguém faz uma coisa dessa? Talvez esse é pelo mesmo motivo que eu e você estamos aqui agora. Por uma sensação que algo nos falta. Algo não está certo, não está no lugar correto. Tem um vazio e um buraco que não pode ser preenchido com dinheiro, com poder, com qualquer outra maravilha desse mundo. É um ato irracional de verdade. Esse homem tem tudo. Mas existe uma necessidade que nada satisfaz. E esse homem vai tentar preenchê-la em Jerusalém. Ele vai até lá para isso. Na volta, ele vai fazer uma pergunta que vai começar a explicar como esse vazio é preenchido. Mas entende, nesse momento, nós temos um homem pregando em Samaria que de maneira ilógica vai para uma estrada deserta. Nós temos um homem rico que de maneira ilógica atravessa um mundo para ir para Jerusalém, buscar algo que ele não consegue, que ele não tem certeza que ele encontraria. Ele não encontrou em Jerusalém. O Espírito Santo fez com que eles se encontrassem no deserto, no caminho. Bom, voltamos para o deserto. Se a primeira ordem que Filipe recebeu foi, vai para a estrada deserta, a segunda ordem foi, aproxime-se dessa carruagem. Ele chegou lá. E aí, a estrada deserta tinha uma pessoa, tinha alguém ali, tinha uma carruagem. E aí, provavelmente, na sua cabeça, você imaginou uma carruagem muito parecida com aquelas que você vê no filme da Disney, não é? Como que é a carruagem que você imaginou? Bonitinha, né? Sim. Redondinha, toda estofadinha por dentro, não é? Cavalos puxando, um cocheiro sentado com um chicotinho. Assim que você imaginou? Essa carruagem? Não é isso. Tudo bem? Não é isso. Esse homem está numa carruagem pesada, grande, dura,
Por mais que tivesse algum conforto, e claro, viajar de carruagem, viajar em cima do lombo do animal que fosse, é melhor que a pé. Mas ele não tem esse conforto que a gente imagina. Se foi difícil viajar 2.500 quilômetros aí para o Eglinton, que foi de carro, imagina para esse homem. Uma carruagem puxada por bois. Imagina quanto balançava sem sistema de suspensão. Era difícil. Ele provavelmente também não andava sozinho. Ele era importante. Ele tinha dinheiro e tinha motivos para ter escolta, para ter gente que cuidasse dele durante esse caminho. Mas o Espírito Santo, e aí o texto deixa claro, diz a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Mais uma vez, Filipe vai fazer algo que não é muito seguro, né? Não sei o que os guardas, que aqueles que cuidam dele, poderiam imaginar. Mas ele vai, ele simplesmente obedece. E quando Filipe corre ao lado da carruagem, ele ouve o homem lendo. As pessoas liam em voz alta naquele período. E ele estava lendo algo. E o que ele faria? Ele poderia entregar um folheto, falar alguma coisa, colocar uma faixa na frente, escrever "Jesus te ama" e ir embora. Filipe, guiado pelo Espírito Santo, ele toma uma decisão genial aqui. Guiados pelo Espírito Santo. Ele faz uma pergunta. E é uma pergunta que nos une, meus irmãos. O Senhor entende o que está lendo? Filipe pergunta isso para o eunuco. O Senhor entende o que está lendo? Ele não acusa, ele não presume. Ele faz uma pergunta que cria uma ponte, que convida. Jesus fazia perguntas com alguma frequência. Jesus, certa vez, encontrou um cego em Jericó, e quando ele chama o cego, ele pergunta para o cego, Jesus pergunta para Bartimeu, que chamava aquele homem: "O que você quer que eu lhe faça?" Meus irmãos, o homem é cego. A gente já falou dessa passagem aqui certa vez. Ele era cego, um mendigo, ele não tinha nada. E o que você acha que um cego quer? O que é? O que um cego gostaria de ter? Ver de novo, não é? É óbvio. Jesus não poderia simplesmente, apontado para o cego, falou: "Fica aí tranquilo, está curado, segue a vida, eu já sei o que você quer. Já sei a sua necessidade." Mas Jesus faz uma pergunta: "O que você quer?" Essa pergunta traz dignidade para o homem, faz com que ele se sinta uma pessoa de fato, faz com que ele se sinta um ser humano importante, como de fato é. Nós temos dificuldades de perguntar hoje, meus irmãos. Nós, eu e vocês. Eu, talvez mais do que vocês até. No seminário nós somos treinados a dar respostas. Nós somos treinados a ensinar coisas para vocês. A ler o texto, sistemática, essas coisas todas. Aprende grego, hebraico, para que a gente consiga dar as melhores respostas. E com muita frequência nós deixamos de fazer as perguntas. Com alguma frequência nós tratamos as pessoas que nos procuram como dados estatísticos. É mais um atendimento. Pastores têm mais tendência de cair nisso. Mas talvez não sejam só nós. Talvez você também seja assim. Talvez você também não pergunte para os outros as suas necessidades. Talvez a gente imagine que deva simplesmente responder, dizer as coisas. Eu, lá atrás, logo que fui alcançado por Jesus, a gente ia ter um trabalho evangelístico na igreja, e eu falei que eu não sabia se eu ia, porque eu não sabia o que dizer. Eu falei: "Eu não sei o que falar."
depois de muitos anos e de lidar com muita coisa, talvez a minha pergunta, a minha fala deveria ser que eu não sei o que perguntar para as pessoas. Eu não sei como começar uma conversa, como de fato fazer com que aquela pessoa se sinta importante, como todos nós aqui somos importantes, meus irmãos. Nós nos preocupamos pouquíssimos com os outros e a gente quer ter conversa rápida. A gente quer dizer o que tem que ser dito e vamos para frente, vamos seguir a vida. Quantas vezes nós perguntamos de verdade se está tudo bem? Está tudo bem? Essa pergunta, ela é muito mais retórica do que verdadeira. Muitas vezes, não estou dizendo sempre, mas muitas vezes é isso. Então Filipe pergunta, o senhor entende o que está lendo? E pergunta para quem? De novo, o contraste, para um alto oficial da Etiópia, alguém que manda, alguém que sabe o que está falando. Entende? Ele cuida do tesouro, ele responde perguntas, ele sabe dar respostas. Mas ele dá uma resposta para Filipe que mostra a vulnerabilidade de alguém que sofre. Como eu poderia entender se ninguém me explica? Não tem orgulho, não tem fingimento. Ele apenas diz, estou perdido, preciso de ajuda. Ele, sendo uma pessoa culta, poderia levantar alguma dúvida gramatical. Veja o auristo, não sei o quê, como deve ser interpretado. Ele poderia ter levantado algum ponto teológico. Perguntado para Filipe, segundo a sua visão soteriológica, você é infra ou supralapsariano? Vocês entenderam nada, né? Precisa também. Ele não faz nada disso. A pergunta gera uma resposta humilde e verdadeira. Eu não sei. Eu não estou entendendo nada. Quem dera a gente fosse assim também. É tão difícil tirar respostas verdadeiras das pessoas, meus irmãos. É tão difícil. Essa pergunta que a gente costuma fazer assim, de maneira retórica, tem também uma esperança de que você responda de maneira retórica. Quando você pergunta, está tudo bem? Você quer que a pessoa responda, está, e aí a gente segue a vida. Quando alguém perguntar, está tudo bem, se a pessoa fala assim, não, hoje eu acordei com um intestino problemático. Você vai falar aí, já vai começar. Ó. Vê, a gente aprendeu a ser superficial. A gente aprendeu a não se demonstrar vulnerável. Não é incomum eu conversar com pessoas que estão passando por situações horríveis na vida, que já me responderam que estava tudo bem um pouco tempo atrás. A pessoa chega lá para conversar comigo, ou com outro pastor, ou com algum presbítero, quando o mundo já está acabando, quando o colapso já é esperado, já está chegando, e uma semana antes você pergunta à pessoa como está, está tudo bem? Não, está tudo bem. Mas não é possível que tudo acabou de uma semana para outra. Não, não acabou, a pessoa só não queria demonstrar a vulnerabilidade. É o medo de se expor. Eu entendo. Eu também tenho esse medo. Eu também não gosto de expor as minhas fraquezas e as minhas dificuldades. Apesar de fazê-las aqui com mais frequência do que me deixa confortável. Mas nós queremos manter a aparência, nós queremos ter esse jeito de gente que domina tudo, que sabe o que está fazendo o tempo inteiro. Nós não queremos nunca demonstrar as nossas falhas. Eu também não quero. Eu entendo isso. Mas a gente pode aprender com isso. E compartilhar as dificuldades abre a possibilidade de ser ajudado. Talvez você não tenha a resposta para o seu problema agora,
Mas pode ser que alguém que está aqui perto tenha. Talvez você tenha a resposta para a dúvida de outra pessoa, para uma dificuldade de outra pessoa. Só que a gente não sabe. Está todo mundo sofrendo. Está todo mundo passando por várias dificuldades, onde um poderia abençoar o outro, compartilhando a vida, ajudando, às vezes, de fato, ajudando mesmo. Mas como a gente não fala, como a gente não se expõe, fica cada um sofrendo no seu quadrado, com a sua capinha. Nós sofremos porque não queremos nos mostrar vulneráveis muitas vezes. A vulnerabilidade do eunuco abriu a porta. E o eunuco então pede para que Filipe sente na carruagem com ele. Senta, vem cá, vamos conversar. Ele estava lendo Isaías 53, um dos capítulos mais cristocêntricos do Antigo Testamento. E o texto dizia assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. O eunuco lê isso. Ele vê o texto. Ele percebe alguém sofrendo. Ele percebe a narração de alguém que está sendo injustiçado e que está se sacrificando de maneira silenciosa. Então ele vira para o eunuco com confusão sincera nos olhos e faz a pergunta. A pergunta. Peço que você me explique a quem o profeta se refere. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Veja, meus irmãos, uma história. Existem vários personagens. Você tem um protagonista, você tem um antagonista, você tem vários personagens secundários ou coadjuvantes. É assim que são as nossas narrativas, os nossos livros. Qualquer livro que você leu aí tem essas características aqui, tem esse tipo de coisa. O que o eunuco está perguntando é: quem é o centro dessa história? Quem é que sofreu? Quem é o protagonista dessa história? Talvez seja essa pergunta que nós também nos fazemos todos os dias. Quem é o protagonista da história? Se a gente estivesse em um filme, se nós estivéssemos vivendo um filme aqui, qual história estaria sendo contada como trama principal? Qual seria o título do filme? E quando começassem a rolar os créditos, qual seria o personagem principal, o primeiro nome escrito? É essa pergunta que o eunuco fez. Talvez seja essa pergunta que a gente também precisa ter coragem para fazer. Quem é a história? De quem é a história? Nós somos os protagonistas, nós somos antagonistas, nós somos coadjuvantes. A história de quem está sendo contada? Qual é o título dessa história? Vocês já se perguntaram isso? Isso muda muito a forma da gente enxergar a vida. Porque se o nome principal for o seu, nome principal, personagem principal, Alfredo Neto, vai estar lá subindo. A história, sei lá, nem vou criar um nome aí, porque vai dar errado. Será que eu sou protagonista dessa vida? Será que é a minha história sendo contada? No plano maior, tudo bem? Diante dos nossos olhos é óbvio que isso é assim, mas no plano maior, no sentido da vida, será que é a minha história que conta? Será que é de vocês? Talvez. Agora a bola está com Filipe,
Que pergunta difícil de responder. E não é tão difícil também. O homem está com a escritura aberta e partindo desse texto, então ele expõe o evangelho. Ele passa a anunciar Jesus. Você quer saber quem é o Cordeiro? Você quer saber quem é que foi levado para o matadouro? O nome dele é Jesus. Ele foi humilhado para que você fosse exaltado. Ele ficou em silêncio para que você fosse perdoado. Ele foi privado da justiça para que você fosse justificado. A confusão da resposta, da dúvida do eunuco, toda ela é respondida em Jesus. Jesus é quem dá o sentido. O eunuco então entende. Ele entende quem é o protagonista. Nós também devemos responder essa pergunta. Quem é o protagonista da história? Quem é que vai vir com o primeiro nome nos créditos? É Jesus. Ele é o protagonista. Paulo entendeu bem isso. Disse lá em Romanos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Jesus é o centro de tudo, meus irmãos. Nós somos personagens secundários nessa vida. A história toda é sobre um Deus que age no mundo, que salva, que ama, que se entrega por personagens falhos que vivem aqui, por personagens cheios de dúvidas, cheios de medo. O grande herói da história do mundo é Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Não somos nós. Você não tem que se salvar. Você não tem que salvar o mundo. Você só obedece àquele que te ama e que se entregou por você. Isso faz com que a vida seja mais simples. Se a história do mundo não é sobre mim, se a história do mundo não é sobre o que eu fiz ou o que eu faço, e eu sou de fato só um coadjuvante nessa história, eu posso descansar e cumprir só o meu papel, de obedecer àquele que me amou, sem nenhum medo, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma pretensão de ganhar status ou posição. A história não é sobre mim. E se a história é verdadeira e nós acreditamos que ela é, nós temos o último capítulo já contado. Essa é uma história que já tem spoiler de começo. A gente já veio para cá sabendo como termina. O que a gente não sabe é o meio. Não sabemos o que vai acontecer na próxima página, a gente não sabe. Mas no final a gente sabe o que vai acontecer. No final, o nosso herói, o nosso Senhor, aquele que se entregou, nos chamará para um lugar maravilhoso e viveremos eternamente com Ele. A história poderia terminar aqui, mas não termina. Não acaba agora. Acontece algo que é muito interessante. A resposta que eunuco dá revela que é uma transformação. Eles continuam viajando. Daqui a pouco alguém vê água. Quem? O eunuco. Quem toma a iniciativa de ser batizado? O eunuco. Ele diz: olhe, aqui está a água. O que me impede de ser batizado? Veja a mudança. Olha o que Jesus faz na vida de alguém. Minutos atrás, ele voltava para casa sem entender o que estava acontecendo, sem entender nada, com dúvidas, sem respostas, com provavelmente o vazio que ele imaginava que preencheria em Jerusalém, ainda lá. Mas agora ele entendeu. Agora você não encontra mais uma pessoa perguntando: como eu posso entender?
Mas ele faz uma outra pergunta: o que me impede de me entregar? O que me impede de ser batizado? A confusão dá espaço para convicção, e o entendimento leva a uma atitude. Então eles descem, param a carruagem, descem, ele é batizado. E o texto no final mostra algo que a gente talvez até dê mais atenção do que deveria. Quando ele é batizado, o Filipe ele é arrebatado e some do nada. Como você ficaria se você fosse batizado por alguém que naquele momento é arrebatado, é levado? Você provavelmente se espantaria com o milagre, não é? O eunuco segue a vida dele cheia de alegria. Ele não está preocupado com o milagre. Ele provavelmente entendeu, que o maior milagre já aconteceu no coração dele. O foco aqui não está no milagre do arrebatamento. O foco está num coração transformado por Jesus. E naquela estrada, onde onde Filipe encontrou alguém que buscava algo para preencher o vazio do coração, que estava confuso porque lendo não entendia, deixa seguir um filho de Deus cheio de alegria, que agora vai para os confins do mundo, vai para os confins da terra, levar o evangelho e cumprir o que Atos 1:8 tinha determinado. Talvez o homem da carruagem hoje é você, talvez seja eu. A gente também está confuso, com medo, cheio de dúvida, com mais perguntas do que respostas. A boa notícia é que agora nós sabemos qual é a resposta. O que preenche esse buraco na nossa vida é Jesus. E do que a nossa vida se trata? Do que nós estamos tratando nesse mundo, meus irmãos? Nós estamos tratando dele. Essa história é sobre ele. A nossa história é sobre Jesus. A pergunta que fica hoje é a que o eunuco fez. O que te impede de se entregar por Jesus? O que te impede? O que te impede de deixar a confusão de um caminho seco para a alegria de andar com Jesus? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos. Pai, que o Senhor nos transforme como transformou aquele homem. Que o Senhor faça de nós, ó Pai, pessoas cheias do Senhor, como o Senhor fez ali, alegres por terem sido alcançadas pelo Teu Evangelho. Certamente, Senhor, muitos de nós já caminhamos milhares de quilômetros buscando algo que não encontramos em lugar nenhum. Não encontraremos. Não há lugar nesse planeta, Senhor, capaz de satisfazer a alegria do nosso coração. Que o Senhor nos transforme. Que o Senhor faça com que o nosso olhar todo volte para o Senhor. Se alguém aqui perdido, Senhor, que seja alcançado. Se alguém aqui, ó Pai, que não entregou de fato a sua vida, que assim o faça, para que, indo no caminho, encontre alegria e também multiplique essa mensagem verdadeira. Que nós sejamos aqui também pontes para os que precisam, que as nossas conversas sejam abençoadas e abençoadoras, que a gente se aporte uns com os outros, e que também, ó Pai, a gente saiba mostrar quem nós somos de verdade, demonstrar vulnerabilidade, para que a gente possa também ser acolhido e servido. É o que nós te pedimos, Senhor. Continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.